pode ficar aí até 9 agora conosco, Samuel. Irmão, Samuel tem uma das mais importantes ministrações deste ano para nós. Importante demais, algo que ele vive há muitos anos e que Deus abra nossa mente para poder entender, compreender e que o Senhor faça em nós aquilo que está no coração do Pai e o use como instrumento de Deus para alcançar aqui a cada um de nós. Em nome de Jesus. Pai querido, quero pedir aqui para o Samuel. Ele é instrumento de Deus em tuas mãos. Ministra essa palavra há tantos anos, Senhor. Vive ela há tantos anos. E eu te peço um renovo para cada um de nós. Pai, nos dá revelação, entendimento, compreensão, Senhor, de tudo aquilo que o Espírito Santo tem para falar a nós, através da vida de Samuel. Em nome de Jesus, abençoe ele com graça, com direção celestial, meu Pai. Cada palavra, cada exemplo, tudo que ele vier falar aqui, que redunde em crescimento para o teu reino, em bênção, Senhor, para a nossa congregação e para o alcance de muitas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Paz, graça e misericórdia da parte de Deus seja multiplicada a cada um dos irmãos. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, já há algum tempo que Toninho vem implorando para que essa pregação seja feita aqui na reunião geral. Com a carga do coração dele, vou dizer logo o objetivo dessa pregação aqui. O tema é discipulado, tá? E o objetivo dessa pregação é despertar nos irmãos o desejo de ser discipuladores, de ser multiplicadores de discípulos. É essa a carga. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre a importância do discipulado, a importância de fazer discípulos. A primeira construção que eu quero fazer aqui com vocês é estabelecer um texto bíblico base que está lá em Mateus 28, de 18 a 20. Eu acho que a maioria dos irmãos sabe memorizado. Então, assim, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Bom, Jesus deu uma tarefa, uma missão. Essa missão é fazer discípulos. Se torne um fazedor de discípulos, para obedecer à ordem de Jesus. E Jesus fez uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é uma missão que Jesus nos deu e que Ele vem para junto de nós, para que a gente tenha graça para exercer essa função. É a presença de Jesus que garante o sucesso dessa missão. Ele não ficou longe lá dizendo: se vira, agora vocês façam aí. Ele está junto da gente, para que a própria presença dele faça a diferença, do mesmo jeito que a presença dele fez quando ele estava pregando nessa terra, andando com as pessoas e fazendo discípulos. Bom, a segunda coisa que eu gostaria de fazer com vocês aqui era fazer uma comparação entre as ações, as atividades que as pessoas que passam na sua vida, elas desencadeiam na sua vida. Por exemplo, quando um médico lhe atende, ou atende um filho seu, é uma atividade tremenda a medicina, né? A medicina pode aumentar a expectativa de vida de alguém. Através de um médico, uma enfermidade pode ser curada mais rápido, sem deixar sequelas. Que importância tem um médico na vida de uma pessoa? Mas por melhor que seja esse médico, ele trata uma pessoa, a pessoa adoece de novo, ele trata de novo, adoece de novo, ele trata de novo, adoece de novo. Um dia a pessoa morre e esse médico não tem mais nada o que fazer com isso. Então a ação dele é muito importante,
mas ela é limitada. Imagine o taxista que lhe levou de um canto para outro. A ação dele na sua vida durou segundos. Ou se é um motorista, um piloto de avião, pode durar horas, mas acabou. A ação da maioria das pessoas, da maioria das profissões que há nessa terra, é uma ação limitada e passageira. E às vezes a gente atribui a um juiz, a um advogado para a eternidade. Comprou sem pagar nada. Comprou com um preço muito caro, mas esse preço foi pago por Jesus Cristo. Né? Tem um versículo lá em Isaías que diz assim: vinde comprar sem dinheiro e sem preço. Gente, imagine que nós temos mais importante, o passaporte mais importante é a nossa ida, passagem, está sendo oferecida por Jesus Cristo. E quem de nós se torna um pregador dessa palavra, como já ouvimos vários testemunhos tremendos aqui, o testemunho de Gabriel, da pregação da quinta-feira, os testemunhos de ontem à noite. Se a gente abrisse aqui para outros testemunhos, tem outros maravilhosos. Gente, a ação nessa terra mais importante e que todos vocês podem fazer é a ação de fazer discípulos. Então, vocês podem e devem gastar tempo para se aperfeiçoar na profissão de vocês, para estudar, para ter uma profissão melhor. Vocês podem ter expectativas e sonhos de ser um juiz, um médico, um advogado, de ser qualquer uma das ações nessa terra. Até ser pai é limitado, porque a gente tem um filho nessa terra, mas todas as pessoas que se perderão, todas as pessoas que vão passar a eternidade longe do Senhor, foram filhos de alguém. Então aquele pai botou um filho no mundo, mas não botou esse filho no céu. Quem é capaz de botar um filho no céu é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós pregamos a palavra, aí é importante para a gente, quando a gente é pai, que a gente não se acomode apenas em ser pai biológico, que a gente lute para que o nosso filho não apenas sobreviva nessa terra e tenha sucesso nessa terra, mas que os nossos filhos sejam cidadãos dos céus, amém? Esse é o nosso maior empenho. Aí tem uma comparação que uma vez uma pessoa fez, que foi assim, ó. Imagine que um banco faliu, e esse banco faliu com uma dívida de 200 bilhões, e esse banco foi colocado à venda. Por apenas R$1 você pode comprar ele. E herda o nome do banco, você se torna um banqueiro, mas herda uma dívida de 200 bilhões. É um bom negócio? Comprar um banco por R$1 para ficar devendo 200 bilhões? Pois, gente, essa terra é uma terra falida. Não vale R$1. Nada nessa terra, nenhum sucesso dessa terra, nenhuma profissão dessa terra, nenhum reino dessa terra, nenhum poder nessa terra, nada nessa terra presta, porque o mundo jaz no maligno. O que tem aqui nessa terra é o que sobrou da glória da criação, depois de anos de queda. Agora um dia uma trombeta tocará, e nesse dia os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Os que estivermos vivos seremos arrebatados. E esse dia é o dia mais glorioso da história da terra, porque haverá um salto. A gente vai sair dessa realidade para uma realidade eterna. E as promessas é que nunca mais haverá dor, nunca mais haverá choro, nunca mais essa alegria que nós temos de esperar por esse dia eterno, esse dia glorioso. E o que prepara alguém para esse dia é alguém se tornar um discípulo de Jesus. E alguém vai se tornar um discípulo de Jesus porque nós nos tornamos fazedores de discípulos, amém? Porque nós nos tornamos obedientes à ordem de Jesus e de fazer discípulos de todas as nações. O objetivo dessa pregação, não esqueçam, é despertar em cada um de vocês o desejo de virar um discipulador, um fazedor de discípulos, um ganhador de almas, um multiplicador dessa vida abundante e eterna, em nome de Jesus, amém? Amém. Bom, nós vamos então ler um texto das Escrituras, também a maioria dos irmãos conhece,
Gênesis 1, 26. Por que Deus criou a humanidade? Essa pregação tem tudo a ver com a identidade que o Criador preparou e planejou para nós. Gênesis 1, 26, um pedacinho do versículo diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem e a mulher para serem conformes à sua imagem e semelhança, para junto Deus e esse homem e essa mulher e os filhos que nascessem dessa relação se tornassem uma grande família, de muitos filhos, todos iguais a Deus, todos semelhantes a Deus. Então todas as características de Deus, todos os atributos de Deus que Deus poderia compartilhar com uma criatura, Ele compartilhou. Tem algumas coisas que Deus não pode colocar numa criatura, senão mata ela imediatamente. A sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua glória, a sua soberania, são coisas exclusivas do Criador, que uma criatura não pode ter isso. Só quem pode ter é o Criador. Mas tudo mais, o seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua criatividade, a sua autoridade, Ele colocou no homem, para que o homem e a mulher representassem aqui na terra o seu caráter, a sua pessoa, e vivessem como filhos para a glória de Deus. Então imagine uma grande família, de muitos filhos, todos semelhantes a Jesus, para a glória do Deus Pai. E tudo isso foi promovido pelo Espírito Santo. Desde o início, quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Foi o Espírito Santo que executou as obras aqui na terra. É o Espírito Santo quem torna esse propósito possível. Nós dependemos do Espírito Santo para cumprir esse propósito. Bom, Adão e Eva tinham um dom de Deus, chamado arbítrio ou liberdade. E para quem gosta de redundância, mistura as duas palavras e criou-se a expressão livre-arbítrio, que é a liberdade e o arbítrio. É o direito de tomar uma decisão, o direito de fazer uma escolha. Então Deus disse para Adão e para Eva: no meio do jardim tem uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam dela. Se você comer, no dia que comer, você vai morrer, certamente você vai morrer. Então ele deu uma ordem, mas deu uma liberdade. Deus não botou um anjo ali com uma espada para impedir que Adão e Eva comessem da árvore. A árvore estava ali, a ordem foi dada e o homem poderia comer ou não comer da árvore. É isso que nós chamamos de liberdade, ou de arbítrio, ou de livre-arbítrio. Adão e Eva comeram da árvore e multiplicaram filhos e filhas, não mais à imagem de Deus. Multiplicaram filhos e filhas à imagem deles mesmos, uma imagem caída, distorcida, deturpada. Se Deus é bom, Adão e Eva encheram a terra de filhos cheios de maldade. Os filhos de Adão e Eva, que somos todos nós, em vez de amor, egoísmo, em vez de paz, guerra, em vez de bondade, maldade, em vez de fidelidade, a infidelidade. E tudo que Deus planejou para a espécie humana se tornou um caos. O pecado foi uma intromissão violenta, diabólica, no plano eterno de Deus. Mas Deus não desistiu do propósito dele. Quando um cantor chamado Anderson Freire falou para uma mulher que estava presa e que tinha tentado suicídio, ele falou para ela assim: o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início quando Deus criou você. A sua raridade não está naquilo que você possui ou naquilo que você pode fazer. A sua raridade é um mistério de Deus com você, porque você foi criada para ser um espelho que reflete a imagem do Senhor. Você foi criada. As pessoas que estão na terra, quando você andar na rua e encontrar uma pessoa embriagada, drogada, aquela pessoa foi criada para refletir a imagem do Senhor. É um desperdício as pessoas que estão cambaleando para o inferno. E um dia, alguns de nós estavam assim.
e alguém nos amou e falou do amor de Deus para nós, e nós ouvimos essa palavra e cremos e nos tornamos novas criaturas para a glória de Deus Pai. Agora nós precisamos anunciar essa verdade para as pessoas. Precisamos proclamar para todo mundo que tem jeito, que tem esperança, que tem salvação. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há problema que Deus não possa resolver. Não há dificuldade que Deus não possa reverter. Ele é poderoso para fazer o seu propósito ser cumprido. Mesmo a partir de criaturas estragadas pelo pecado, o sangue de Jesus é mais poderoso. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É poder de Deus que transforma um pecador num santo, que transforma os candidatos ao inferno naqueles que vão estar andando pelas ruas de ouro, contemplando o mar de cristal. São aqueles que vão estar diante do trono do Cordeiro, dizendo: santo, 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 santo é aquele que era, aquele que há de vir. Esse, o Todo-Poderoso, criou um plano eficiente, o plano da salvação. E nós temos esse privilégio que os anjos não têm, de sermos proclamadores dessa salvação. Que o Espírito Santo gere em nós um desejo profundo de pregar essa palavra, um desejo que entre na nossa mente e no nosso coração e tire nossa vergonha, tire nosso cansaço, tire nossa timidez, tire a sensação de limitação e coloque a identidade dele em nós, porque ele nos chamou para sermos embaixadores de Deus nessa terra, como se Deus, por meio de nós, rogasse: reconciliai-vos com Deus, ministros da reconciliação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, por mais simples que seja a profissão que algum de vocês tenha, por menos estudo que algum de vocês aqui tenha tido acesso na vida, o Senhor está chamando você para a função mais importante dessa terra. É a função eterna, uma função mais importante do que qualquer função que qualquer homem inteligente, culto, sabido, rico possa exercer. Uma função que você só precisa saber dizer: Jesus te ama. Você só precisa olhar para uma pessoa e apenas com olhar. Eu já ouvi testemunhos de gente surda, muda, que pregou o evangelho e muitas pessoas se converteram, né? Não tinha como falar, não sabia o que dizer, não estava pregando para outros mudos, surdos, com libras, estava pregando para ouvintes, estava pregando para pessoas como? Com um folhetinho, e passando pelos olhos amor, e entregando um folhetinho. E muitas pessoas que leram aquele folhetinho entregaram suas vidas a Jesus. Uma pessoa pode ser ministro da reconciliação com recurso zero. Meu pai, durante a vida toda dele, só teve 90 horas de aula. Analfabeto de pai, mãe parteira, aprendeu a escrever o nome para votar, mas aprendeu a ler as escrituras, tinha centenas e centenas de versículos memorizados. E quantas pessoas ele abençoou com amor, com esperança. Ele chegava numa fila de um hospital público, no meio daquele caos, todo mundo ali murmurando, reclamando. Ele chegava com alegria, ele chegava ali com um brilho nos olhos, ele chegava ali com uma esperança. A esperança não era que aquele remédio ia funcionar, que o médico ia atender. A esperança é que ele tinha a vida eterna, e ele sabia que nada daquilo ali interferia. Então ele chegava com alegria e saudava aquela primeira pessoa que estava para recebê-lo, para entregar uma senha para a fila de atendimento. Ele dizia assim: que coisa boa que você foi enviada por Deus para chegar aqui tão cedo, para nos receber e nos dar uma ficha. Enquanto estava todo mundo reclamando, ele chegava abençoando. Eu posso recitar um salmo para você? E apertava na mão da pessoa com aquela força, com aquele carinho, olhava no olho e dizia palavras de esperança. E assim ele fazia na sessão da psicologia, com um médico, no meio da consulta. Quantas pessoas ele abençoou, sem nenhum recurso dessa terra, sem nenhuma eloquência dessa terra, sem nenhum treinamento intelectual dessa terra, mas ele tinha um testemunho para dar. Esse testemunho é: Jesus mudou minha vida e pode mudar a sua. Quando o Senhor Jesus libertou o irmão lá em Gadara, um irmão lá na Galileia, que tinha
uma legião de demônios, aqueles demônios que saíram dele e foram para os porcos. Ele queria muito andar com Jesus e pediu para seguir Jesus. E Jesus disse: não, fique aí e fale para os seus o que Deus fez na sua vida. E diz que ele saiu para pregar em 10 cidades. O que é que ele sabia? Ele não sabia a Bíblia, ele não sabia a história toda de Jesus, ele não sabia quase nada, ele só sabia de uma coisa: vivia pelo menos 2.000 demônios dentro dele. E um homem chegou e com uma palavra libertou ele. Ele agora estava liberto. Bastava ele chegar num lugar, porque antes ele andava nu, agora ele estava vestido. Diz que quando ele foi liberto, a primeira coisa que ele saiu foi, tomou um banho, vestiu uma roupa e veio seguir Jesus. Bastava as pessoas olharem para ele, que sabia que algo maravilhoso tinha acontecido com ele. E foi Jesus. Jesus curou um cego de nascença. E Jesus curou ele e saiu de perto. Quando o cego viu, a alegria por ter visto, mas não sabia quem curou ele. Jesus não ficou do lado, não disse o nome dele, não explicou por que tinha curado. Jesus simplesmente curou ele e saiu. E os fariseus foram perguntar a ele quem é que tinha curado ele num sábado, porque os fariseus queriam enquadrar aquele que curava no sábado. E ficaram perguntando a ele: quem foi que te curou? Ele disse: eu não sei não. Como era o nome dele? Eu não sei o nome dele. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Esse testemunho qualquer um de nós pode dar. Aquele que mudou a minha vida, aquele que mudou a minha história, pode mudar qualquer vida e pode mudar qualquer história. Aquele que foi lá no fundo do poço e me puxou de lá, não tem poço fundo que sua mão não alcance. Um amigo meu, amigo de infância, frequentávamos a mesma congregação, nossos avós já se conheciam, nós morávamos bem pertinho. Quando eu abandonei os caminhos do Senhor na minha adolescência, ele também abandonou. Eu voltei primeiro e ele foi um dos organizadores das primeiras micarandes, que era um carnaval fora de época que havia em Campina Grande. E ele que contratava as bandas. E o pai dele era alcoólatra. A mãe dele era crente, os avós crentes, mas o pai dele era alcoólatra. E ele disse que o diabo fazia uma coisa para enganá-lo, porque ele bebia, mas não ficava bêbado. Pois ele tinha tanta vergonha de ter visto o pai caído ao chão, chegando em casa, alguns dias depois, totalmente embriagado, totalmente sujo, que ele sabe que se um dia ele mesmo se encontrasse naquela situação, ele muito provavelmente voltaria para os caminhos do Senhor. Mas ele bebia e não ficava bêbado. Ele chegava numa festa dessa, numa noite só, virar 1 litro de uísque, assim, 8 anos ou 12 anos, derramar todo assim, como que estivesse bebendo refrigerante. E não ficar nem com cheiro de álcool. E ele fez isso várias vezes. Eu vi ali na festa, um dia, no meio da micarante, chiclete com banana tocando, ele tinha acabado de virar 1 litro de uísque, quando caiu morto no chão. Caiu ao chão e ele sentiu a alma dele sendo levada para o inferno. Ele disse que era um lugar fundo, escuro, tenebroso, e a cada segundo que passava, mais ele tinha consciência dos pecados dele, e mais ele sabia que ele merecia estar ali, e ele sabia que era por causa de tudo aquilo que ele fez, que ele estava indo para o inferno. Mas numa fração de segundos ele lembrou da escola dominical, lembrou da salinha das crianças, lembrou de quando alguém dizia que Jesus resolvia, curava, libertava, perdoava. E ele, no meio daquela viagem maldita para o inferno, ele lembrou de Jesus e gritou: Jesus, me dê uma chance. E ele disse que muito mais rápido do que ele estava caindo naquele poço fundo, tenebroso, uma mão de luz rompeu com aquela escuridão e foi ao encontro dele numa velocidade gigantesca e tirou ele dali. Ele tornou no meio da micaranda e olhou assim para tudo aquilo ali e fez: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que estou fazendo aqui? E saiu disso, abandonou a micaranda e abandonou o mundo, hoje é um apóstolo, é um homem de Deus, roda o mundo pregando o evangelho. Deus pode mudar qualquer história.
Deus pode mudar qualquer vida. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Então, com essa palavra, meus irmãos, a gente pode crer naquele que deu essa ordem: ide e fazer discípulos. Outra coisa para a gente ler aqui, ou quem sabe de cor, 1 Pedro 2,9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, olhe que chamado. Um chamado para ser uma nação de sacerdotes, um povo santo, o povo de Deus. Um chamado para sermos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Imagine que chamado tremendo, a fim de que a gente proclame as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quais são as virtudes dele? O seu amor incrível, que amor, que graça, que beleza, que Jesus belo, que Jesus tremendo, que Jesus lindo, que Jesus poderoso, que Jesus glorioso. Ele tem virtudes aos milhares para a gente proclamar às pessoas, proclamar para as pessoas as virtudes daquele que me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, nós temos esse chamado, nós temos esse privilégio, nós temos essa ordem do Senhor para cumprir. É através de um ambiente bem diferente do ambiente que nós temos aqui hoje. Por mais gostoso que seja esse ambiente, esse não é o ambiente preparado pelo Espírito Santo para a igreja. O importante na igreja não é o que acontece aqui de 15 em 15 dias. O importante na igreja é o que acontece no meio dessa quinzena. É o que acontece 24 horas por dia, 7 dias na semana. É o que acontece no seu trabalho, na sua rua, na sua casa. É o que acontece no cotidiano. Não é tão importante assim espiritualmente o que acontece aqui. Ninguém pode se contentar em ser cristão, em ser discípulo, numa reunião aqui ou numa reunião da casa. Não é sobre isso o discipulado. O discipulado é 24/7, é 24 horas por dia, é 7 dias na semana. O discipulado é você se tornar imitador de Jesus, tornando-se assim um modelo, para você chamar qualquer pessoa e dizer: ande comigo, siga-me. O Francisco ainda agora fez isso com a gente. Quer saber como é? Siga-me, vão comigo na sexta-noite. Foi isso que Jesus fez quando ele começou a fazer discípulos. Quando João anuncia, discípulos do próprio João, dizendo assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João foram seguir Jesus e perguntaram: mestre, onde assistes? E ele disse: vem e vê. Esse vem e vê, gente, é o segredo do discipulado. Discipulado não é aula, não é curso, não é informação. Discipulado é vida na vida. Discipulado é segue-me, é anda comigo, é vem e vê. Ninguém aprendeu a lavar o cabelo com alguém dando um curso. Lava-se cabelo assim, 2 pontos. Pega-se o shampoo, abre-se a tampa, derrama na cabeça, esfrega, 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 lava, molha, né? Ninguém tem um curso de lavar cabelo. Uma criança foi lavada pelos seus pais. Depois a mãe deixou a criança brincar um pouquinho com o shampoozinho ali. Ela fez espuma, derramou que só. E a mãe foi ali na prática, mostrando como se faz. Até que um dia, aquela menininha já era PhD em lavar seus próprios cabelos, porque ela viu a mãe fazer e depois a mãe fez nela e depois uma mãe muito didática deixa a menina lavar até o próprio cabelo dela, né? Para treinar bem. Bom, assim como as coisas do cotidiano, as coisas que a gente aprende assim na convivência, é assim também o papel do marido, o papel da esposa, a educação de filhos. Gente, por mais que haja uma palestra incrível sobre qualquer assunto desse aqui, é no cotidiano, é convivendo que a gente vai aprender. Nós estamos terminando uma apostila chamada A Família do Discípulo. Que apostila boa. Essa semana foi a última lição no meu grupo caseiro.
Foi um dos melhores encontros de grupo caseiro do ano. A gente acabou aquela leitura regozijados com aquelas famílias extraordinárias. Foi uma maravilha. Tirando um dos capítulos, que ninguém vai conseguir ver o exemplo, tem um capítulo lá que não se aprende pelo exemplo, o resto tudo é pelo exemplo. O resto tudo é vida na vida, convivência. Eu acho que é o capítulo 7, aquele ninguém queira ver exemplo de ninguém. Ali você vai descobrir você e Jesus Cristo e a pessoa. Agora, tirando aquele capítulo 7, todos os demais capítulos vendo, ouvindo, perguntando. Discipulado é isso, ó, vendo, ouvindo, perguntando. O discipulador ensina em todo tempo, em todo lugar, com o exemplo e com a palavra. O discipulado, ele aponta para Cristo. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Esse Jesus que mandou a gente fazer discípulos está do lado da gente. O segredo do discipulado olhe para Jesus, ele está aqui, olha para Jesus. Ou Jesus está em mim, veja Jesus em mim. Imite Cristo que habita em mim. Não é imitar a mim. Isso é coisa de coach, é coisa de influencer. Não é sobre isso, não é sobre fazer seguidores humanos, é sobre imitar a Cristo. Um discipulado que aponta para Cristo. Porque a única eficiência no discipulado é que as pessoas têm seus olhos espirituais abertos para contemplar a Jesus. Antigamente tinha uma música que diz assim: a vitória é daquele que contemplar ao Cordeiro Cristo, o leão da tribo de Judá. Se a Jesus seguir e for com ele andar, homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Irmãos, a vitória é em contemplar Jesus. Aquela transformação que a Bíblia diz que, contemplando como por espelho a obra do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito. É olhando para Jesus que a gente se torna igual a Ele. Então, irmãos, o grande desafio Jesus habita em mim e eu chamo pessoas para andar comigo, para ver Jesus em mim. Eu vou ver Jesus na vida do meu irmão e eu vou imitar Jesus. Então, no discipulado, eu comecei sendo discipulado, aprendendo com alguém, e agora eu vou discipular, eu vou ganhar alguém para Cristo, e eu vou lutar em oração. Lá em Colossenses 1, Paulo chega a dizer que ele sofria dores de parto, até que o caráter de Cristo fosse formado nos irmãos. Discipulado também é isso, é sofrer dores de parto, até que o caráter de Cristo seja formado em alguém. É não dar descanso aos seus olhos, é ter esse desejo profundo de que meu irmão, meu amigo, meu vizinho se torne um cidadão do céu. Então, gente, que privilégio tremendo é o privilégio de alguém ser um discipulador. Eu gostaria que cada um de vocês saísse desse encontro, se você já é discipulador, sentindo uma alegria profunda em continuar sendo. Se você ainda não é discipulador, com um desejo profundo de se tornar um discipulador, de ganhar uma vida para Cristo, de estar bem fundamentado, de se dedicar às Escrituras. Você pegar as Escrituras, eu preciso aprender para mim e preciso aprender para ensinar. Eu preciso ensinar isso para alguém. Porque a ordem ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, eu vou me dedicar, eu vou aprender, eu vou anotar, eu vou viver, eu vou praticar. E um dia eu quero minha casa cheia de gente ouvindo a palavra, amém? Quem pode dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A palavra do Senhor diz assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E o Senhor Jesus disse: grande é a seara. Esse testemunho que foi dado aqui, que as pessoas pediam oração. Eu, Neto e André Moretti fomos para a Feira Central, na quinta-feira da semana passada de manhã, atender moradores de rua. E nós saímos oferecendo oração a um, a outro, a outro. E depois que nós já tínhamos orado por alguns, outros chegaram pedindo oração, inclusive gente que estava ali esperando um ônibus ou um carro, que não era morador de rua, nem estava dentro da casa, entraram na casa pedindo oração. E depois a vizinha da frente viu a gente orando ali na rua, desceu da sua casa
e veio pedir a gente oração, pediu para a gente entrar na casa dela e orar por ela. Aí uma funcionária de uma loja que estava do lado subiu para receber essa oração junto. Aí o pai dela subiu atrás, pedir oração. As pessoas estão com fome e sede de Deus. As pessoas estão precisando do Evangelho. As pessoas estão precisando de ver a luz de Cristo em você. As pessoas estão precisando ouvir. Tem jeito, tem esperança. Meus irmãos, que o Espírito Santo gere em nós esse desejo de ser discípulos e de multiplicar discípulos nessa terra. Esses dias eu vi um testemunho de um dos filhos de Ivan Baker. Ivan Baker foi o discipulador do discipulador do meu discipulador. E esse velhinho, já velhinho, ele tinha um amor tão grande pelas vidas que ele já não tinha autonomia nenhuma para sair, só estava morando na casa de um filho. E esse filho morava nos Estados Unidos, ele passou um tempo morando com o filho, e ele saía de casa sem ninguém ver, só com o telefone do filho no bolso. E ele ficava andando, até que ele não soubesse mais voltar. Quando ele se sentia perdido, não sabia mais voltar sozinho para casa, aí ele batia numa porta. Dizia: eu sou idoso, estou perdido, posso entrar? Quem não abre a porta para um velhinho de cabelo branco idoso? Aí diz: eu vou lhe pedir para você ligar para o meu filho para ele vir me buscar. Pode ser? Pode. Pô, enquanto meu filho não chega, eu posso falar um pouco de Jesus? E às vezes ele demorava para dar o telefone para a pessoa ligar. E assim ele pregou para muitas famílias usando essa estratégia. Aí ficou mais velhinho ainda, voltou a morar na Argentina, e às vezes a esposa dele saía para fazer compras, já não tinha mais nenhum filho morando em casa, todos os filhos já com suas próprias famílias. E às vezes quando Glória chegava em casa, não encontrava ele. Aí ela pegava o carro e saía observando nas ruas. Não muito longe dali, a 2, 3 quadras, estava um táxi parado, ou rodando bem devagarzinho. E ela se aproximava do táxi, parava, quando olhava, estava Baker dentro do táxi, pregando para o taxista. Ele pedia um táxi e entrava no táxi e dizia: olha, eu não tenho para onde ir, eu só quero pregar para você. Quanto tempo durar a corrida, eu vou pagar. Então vá rodando o quarteirão aqui, né? E eu vou falando de Jesus para você. E aí Glória parava o táxi e dizia: olha, meu marido já está bem velhinho, com um grau de Parkinson bem avançado, e eu vou levar ele para casa, quanto é a conta para eu pagar? E o taxista chorando: por favor, não tire esse homem do meu carro. Quantos taxistas ouviram o Evangelho por causa daquele velhinho teimoso? Quando enfim ele estava dando seus últimos suspiros, que chegou a ambulância, eu já ia dizendo o SAMU, mas SAMU é aqui, né? Estava chegando a ambulância para buscá-lo. Esse filho foi com ele na ambulância. E ele já não estava mais com quase nenhum batimento cardíaco, já a pressão bem baixinha, sem respirar direito. E colocaram uma máscara nele, ele ficava tirando a máscara. Jesus te ama para a enfermeira. Ele ficou pregando para a enfermeira tentando colocar a máscara nele, e ele arrancando a máscara para dizer. E ele morreu assim no trajeto para o hospital, seus últimos suspiros, falando de Jesus para a equipe de pronto atendimento que foi buscá-lo. O filho dele testemunha que ele batizou mais de 600 pessoas na banheira da casa dele. Um fazedor de discípulos, um multiplicador de discípulos. E hoje as pessoas acham mais importante qualquer outra coisa. Acham mais importante um dia de descanso, um dia de lazer, um dia para espairecer, uma melhor formação universitária, uma melhor colocação, um emprego melhor, um novo concurso, um carro novo. As pessoas têm tantos alvos passageiros. Todo carro novo um dia vira velho. Não há quem acredite, mas aquele meu carro um dia foi novo. Novinho, comprei ele 0. Agora ele é a alegria de Classic. Ele chega lá de vez em quando, batendo para ele ajeitar, né? Meus irmãos, todo carro novo fica velho, toda roupa nova fica velha, toda pele, pode botar botox, gente, vai ficar
velho e feio. Pode botar o que botar, gente. O tempo, a gravidade, o princípio do envelhecimento, da queda, da morte, a segunda lei da termodinâmica, vai acabar tudo. Se sua glória é sua beleza, é sua sabedoria, vai esquecer, gente. A demência vai chegar, o Alzheimer vai chegar, a velhice vai chegar. Não se arvore no seu conhecimento, na sua sabedoria, na sua experiência, na sua força física. Pode tomar a bomba que tomar, vai enfraquecer. A musculatura vai arriar. Gente, não é isso que você é. Você não é um corpo que a terra há de comer. Você é um espírito que estará eternamente com o Pai. Você é um discípulo de Jesus Cristo. E a maior missão nessa terra, a maior ação possível nessa terra é a ação de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que deve nos mover, que deve nos fazer acordar mais cedo e dormir mais tarde. Vale a pena. É lógico que depois de mais de 30 anos fazendo discípulos, quando a gente voltou da lua de mel, nossa casa estava cheia de discípulos. Fizeram um churrasco lá em casa, aguardando a gente chegar. Quando a gente chegou, foi todo mundo embora. Que alegria ver ali. Mãe, Gabriel e Vitor bem pequenininho, Arthur pequenininho, Zelito ali, Mazina, Elce, que folia santa na minha casa, né? A minha primeira casinha. De lá para cá, é assim a vida da gente, casa cheia de gente, gente para dormir, gente para tomar café, gente para tomar um banho, gente para... Que alegria, gente, é poder abrir a casa para os filhos de Deus. É poder saber que sua casa e sua vida cumprem uma profecia. Que Jesus disse assim: se vocês perderem pai, mãe, filhos e filhas, por causa do reino, por amor a mim, vocês vão ganhar, ainda nessa terra, o cêntuplo de pais e mães e irmãos e filhos e filhas. É isso, gente. Nossas casas podem ser casas de paz, casas onde os filhos de Deus são bem-vindos, casas que acolhem a igreja, casas que hospedam a noiva do Cordeiro. Nós podemos multiplicar discípulos nessa terra. Amém? Eu vou surpreender aqui uma pessoa e vou deixar uma pergunta no ar aqui. A pessoa que eu vou surpreender é Neto Madruga Alencar. Eu queria que ele viesse aqui à frente. Neto Madruga Alencar, pode ficar aí. Eu misturei os dois netos numa pessoa só. Neto Madruga. Eu vou explicar o que é que eu quero dele aqui, enquanto ele chegar aqui do meu lado. E eu gostaria de pedir que vocês pensassem sobre se algum de vocês gostaria de falar depois dele. Eu gostaria de que Neto desse um testemunho sobre a experiência que ele está tendo de ser discipulado, porque ele já teve a experiência de crer nisso, de pregar para as pessoas sobre isso, de discipular pessoas, e depois de algum tempo ele está tendo a experiência de estar numa relação de discipulado. E eu queria que ele testemunhasse um pouco sobre isso. E depois eu gostaria de abrir aqui para alguns de vocês que queiram compartilhar alguma pequena experiência da sua vida nesse quesito de discipulado. Graças e paz, amados irmãos e irmãs. Então, para mim é muito especial viver o discipulado. Quando esse princípio do discipulado caiu nas nossas vidas, quando o Senhor nos revelou, isso foi muito transformador para a gente e ao mesmo tempo desesperador. Desde 2010, 11, 12, que eu e minha casa desejamos, buscamos, procuramos ser discipulados, né? Então, estar nessa família e poder ser cuidado, pastoreado, discipulado, orientado, compartilhar a vida é algo para mim, para minha casa, muitíssimo precioso. Então, ter alguém que pode me orientar, ou que pode me corrigir, que tem autoridade, que tem intimidade, que tem relacionamento, para me dizer:
Neto, você está falhando aqui, esse ponto aqui precisa ser acertado. E que pode também comemorar comigo, que pode chorar comigo. Eu sei que para vocês isso já né, tem gente que está vivendo isso há mais de 30 anos, mas para a gente que começou aqui, esse mês, né, está fazendo, né, meu amor, esse mês, o próximo mês, está fazendo 1 ano que a gente chegou aqui. Então, esse 1 ano aí às vezes, uma parte foi à distância, nos últimos meses, graças a Deus, mais próximo, de poder receber, de poder viver essa comunhão, para mim e para minha casa é um grande presente. É um presente ser discipulado por Samuel, é um presente ser discípulos aqui, de viver essa comunhão. Então, para a gente tem sido uma maravilha viver aquilo que a gente pregou e agora poder, né, nas quintas-feiras, né, Samuel, a gente tem quase todas as quintas, nem sempre a gente está conseguindo, mas quase todas as quintas a gente está caminhando junto, né, indo lá pregar o Evangelho ou falar do Evangelho, e a simplicidade, as conversas, a vida comum é sempre uma maravilha, é sempre um presente, é sempre uma honra. E às vezes, quando a gente está inserido nesse ambiente, e aí muito voltando aqui até para o que Samuel está falando, a gente não percebe o quanto algumas pequenas coisas são preciosas. Às vezes você nasceu aqui, graças a Deus por isso, mas é tipo aquelas pessoas que às vezes não contemplam as coisas que acontecem lá fora e não percebem os grandes tesouros. E ser discipulado é um grande tesouro. Poder viver o discipulado é um grande tesouro. Agora, não pode ficar na gente, né? Aí eu já vou fazer o merchan da palavra pregada. A gente precisa levar e precisa assumir a vida de outros também. Então essa é certamente a nossa maior missão e, como Samuel falou, a nossa maior honra. Glória a Jesus. Alguém gostaria de dar mais algum testemunho sobre o discipulado? Glória a Deus, irmãos. Eu era católico e eu comecei a ler a Bíblia, né? O Senhor foi falando comigo e eu encontrei os irmãos, eles começaram a pregar para mim, eu comecei a frequentar algumas reuniões, grupo caseiro, e eu conheci essa história do discipulado, né? Rapaz, quando eu entendi o que era, eu fiquei encantado também. Eu digo, rapaz, isso é fantástico, eu quero isso para mim também. Então, realmente é uma revelação sensacional mesmo. Para quem não... Aí também, como não é discipulador também, fantástico também, mas o discipulado é muito legal, porque, por exemplo, às vezes a gente fica com medo de abrir a vida, né? Mas isso é segurança para a gente. Né? Eu, às vezes, fico encabulado, mas rapaz, eu vou dizer isso aqui a Luciano, vou dizer aquilo, confessar tal coisa, né? Mas, rapaz, é segurança ali, quando eu digo tudo a Luciano. Aí quando o Luciano está em férias, é Samuel. Samuel já me livrou de bronca, porque ele sabia da história, da minha história, né? Então já teve bronca que ele me livrou, porque ele sabia da minha história, né? Ele disse, não, ele fez isso, isso e isso. Não era isso que estava acontecendo. Então, rapaz, é muito massa o discipulado. Ser discipulador também, antes a primeira vez de eu discipular, eu ficava com medo. Eu disse, mas rapaz, é muita responsabilidade você cuidar de uma pessoa, né, ali. Mas eu disse, eu tenho que enfrentar como discípulo, né? Até como o Neto disse mesmo, a gente tem que botar para frente. Então, foi muito bom quando eu discipulei a primeira pessoa. A gente aprende, a gente amadurece. Uma coisa que eu digo é assim, acho que eu vi um irmão falando uma vez também. Quando é um discípulo que dá trabalho, uma coisa você já aprende, de você não ser igual a ele. Então, até isso é bom, você pegar um discípulo que dá trabalho e diz, rapaz, eu não quero ser assim. E tentar ajudar o irmão para melhorar, obviamente, né? Mas o discipulado é muito importante e é uma revelação fantástica aqui mesmo. Aleluia. Graças a Deus, paz.
Eu tenho uma história de 30 anos de igreja, né? E nós já frequentamos denominações de 10 mil pessoas, mas nós éramos na multidão, isolados. Isolados no meio de uma multidão. Então as broncas, as dificuldades da vida, nós enfrentávamos sozinhos. Muitas vezes batíamos cabeça, errávamos e não tinha a quem pedir conselhos, né? Não tinha a quem recorrer. Você tinha dificuldade de chegar àqueles que se dizem. Mas eu tive uma semente lá no início da minha conversão, e isso ficou guardado no meu coração, esse anseio de reencontrar isso para a minha vida, para a vida da minha família. E quando eu cheguei aqui no meio da igreja, a nossa família estava um pouco conturbada, e o Evangelho do Reino colocou as coisas em ordem. E o discipulado para nós foi a salvação das nossas vidas. Porque a gente pode dividir nossas cargas. A gente pode dividir nossos fardos. E às vezes o fardo é grande demais para carregar sozinho. Mas o mais importante é que a gente às vezes gosta de servir. E não sabe ser servido. E aqui eu aprendi a ser servido, a ser amado. E eu digo assim, veio uma sensação um dia, cara, esse povo aqui tem algo tão precioso e muitos não percebem. Aí eu disse, eu vou fazer uma parábola, igual Jesus, para contar a história, né? Aí vocês imaginem alguém que nasceu num bairro humilde aqui, tem uma casinha, tem um carrinho velho, os filhos estudam na escola pública, e são felizes, né? Aí um dia esse pai, ele consegue uma promoção, consegue vencer na vida, como diz a gíria, né? E vai morar num condomínio de luxo. E essas crianças vão para lá. Quando chegam lá, ficam deslumbrados, né? Com tudo aquilo. E ficam loucos, né? E nós chegamos aqui e ficamos como esses filhos, né? Que chega tem academia, tem piscina, tem tudo, tem parque para brincar, tem... Aí você olha que as crianças que nasceram lá estão nem aí para isso. Aí não entende. O cara tem tudo. E são cheios de mimimi. Tem tudo e não aproveitam. Tem tudo e não desfrutam. Essa foi a sensação que eu tive, não com todos, mas com alguns no nosso meio que não percebem o grande milagre que Deus tem feito no nosso meio. De ter vida na vida. Da gente poder compartilhar. Cara, era chocante quando eu morava em Soledade, que tinha que vir para cá. Eu tinha que escolher a casa que ia me receber, porque tinha tanta gente querendo me receber para me acolher. Aqui eu podia citar Jonas e um monte de gente aqui que já recebeu na minha casa, Daniel, Samuel, Luciano, Cleomar e tantos outros. E assim, a gente se sentiu tão amado. E cada um nos deu algo, cada um desses nos ensinou algo. Então, usufruam mais do corpo. Não só do discipulado, do companheirismo, da comunhão, do partir do pão. Aqui, no nosso meio, eu amo, assim, eu tenho o maior respeito, o maior carinho pelas denominações. São filhos de Deus. São servos do Senhor. Vamos estar junto com a maioria deles lá, naquele dia. Mas aqui, no nosso meio, nós temos um tesouro. E a gente tem que compartilhar com as outras vidas, mas temos que aproveitar o que temos. Deus está fazendo algo tremendo no nosso meio e a gente tem que aproveitar disso, usufruir disso. Dessa maravilha que é poder viver inserido num corpo, onde as juntas, ligamentos funcionam.
onde nós podemos contar um com os outros. Então, o que Deus tem colocado no meu coração nesses dias, você quer ser um discípulo? De verdade? Se submeta, se sujeite. Não deixe área da sua vida. Nessa aqui eu mando eu, aqui eu resolvo, ninguém se mete. Não faça isso não. Seja transparente. Seja humilde e transparente. As suas mazelas precisam ser trazidas para a luz. E só o discipulado faz isso. Só a comunhão traz isso. Todos nós temos nossas mazelas. E a gente precisa trazer para a luz, para a gente ser curado, para a gente crescer. Quem não se sujeita, quem não se submete, não cresce. E só o discipulado faz isso. O companheirismo faz isso. A comunhão faz isso. Então, não se isole. Não queira viver uma carreira solo. Ou um de formalismo. Você está enganando a você mesmo. Seja verdadeiro. Se desnude. Mostre quem você é, o que você sente. Não tenha vergonha. Eu já perdi a vergonha, eu sou sem vergonha, né? Luciano sabe disso. Então, é isso que eu tinha para dizer. É maravilhoso podermos desfrutar disso que Deus preparou para nós. E Clarindo falou de se submeter. Teve um dia que eu ia falar com uma pessoa, aí eu pedi a Luciano um conselho, conversar com ele, né? Ele disse, rapaz, não fala não. Aí para mim estava muito claro, eu tinha muita abertura com aquela pessoa para conversar. Ele disse, rapaz, você não vai fazer isso, vai fazer assim e assim. Eu disse, meu irmão, mas é muito claro. Para mim isso aqui é muito certo. Mas eu disse, não, eu vou seguir o conselho de Luciano. Meu irmão, deu certo demais, viu? Se eu fosse do jeito que eu queria... Vixi. Sério, pode? Tá errado. Oi, gente. Assim, para vocês não sabem, éramos 7 aqui nessa congregação. Eu era uma das 7 e mais 2 filhos, né? Então éramos 9, né? Vitor ainda não era gerado. E assim, eu tenho vivido, pela graça de Deus, esses anos, assim, eu acho que eu fui a pessoa mais beneficiada de todas, pela graça de Deus, por meio das juntas e ligamentos. Por meio de Elce, por meio de Sueli. Aliás, começou com Samuel, né, que a gente não sabia que era muito para separar mulher com mulher, homem com homem. Começou, era Samuel, meu discipulador. Mas o Senhor foi nos endireitando, botando no rumo. Então, assim, todas as configurações, quase eu já passei aqui. Então, Sueli era minha discipuladora, Elce... Eu era discipuladora de Elce. A primeira vez que Samuel me chamou assim para ser discipuladora, ele disse assim, Imagina, tu vai discipular uma mulher ali. Acho que só tinha eu, não era para essa... Só tem tu, vai tu mesmo. Eu digo, eu não sei, mas vamos fazer, né? E eu lembro que eu já estava grávida de Vitor e eu ia encontrar com Elce, Miriam, Laceni e Uda. Eram... poderosa, gente, eu lá, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Mas é Jesus, né? Não sou eu, e eu, graças a Deus, o Senhor começou a me ensinar esse tipo de coisa desde o começo, né? E o que eu queria destacar, sim, hoje eu sou companheira já fui discipuladora de Ana Cláudia, hoje Ana Cláudia é minha discipuladora, hoje estou companheira de Elce, Sueli que está na África, para a glória de Deus. E uma coisa que eu queria dar um destaque, são 2 coisas, tá, Samuel? Eu falei com Samuel uma. Teve uma época da minha vida que meus filhos na adolescência, aquela coisa, né? Então teve um deles que deu um piripaque lá. E foi uma situação meio difícil. Aí ele disse assim para mim, ó, tu não vai contar para Ana Cláudia isso não, viu? Aí eu disse, mas meu filho, me diga uma coisa. Com quem é que eu vou contar, se não é com os irmãos da igreja? Eu só tenho a contar os irmãos da igreja.
Fique tranquila aí que eu vou contar para ela. Ela vai saber. Mas assim, nesse nível, né? Claro, por favor, não tome isso como uma direção. Mas os nossos filhos precisam entender que a gente precisa também uns dos outros. Precisa dos discipuladores para levar nossas cargas, né? Para nos ajudar. E outra coisa eu esqueci agora, que eu ia dizer. Sim, lembrei. Vieram aqui 2 irmãos, 3 irmãos, um vai casar, né? O outro casado, tudo casado. Tem suas casas assim. Teoricamente, é a casa perfeita para receber, né? Uma igreja para receber, para fazer discípulos, né? Tecnicamente parece que é a perfeita, mas Deus às vezes usa casas um pouco diferentes, né? Como é o nome que dá? Extra. Então eu estava aqui, eu estava lembrando da minha casa como era, né? Então só era eu, meus 3 filhos pequenos. A gente hospedou a igreja por muito tempo lá em casa, que foi uma grande bênção. Mas Samuel era solteiro, Beguinha solteiro, né? Então a gente não tinha uma casa, referência com marido, mulher, que pudesse abrigar a igreja. A minha casa abrigou a igreja para a glória do Senhor. E assim, eu falo agora para as irmãs que são extraordinárias, né, que têm sua casa fora do padrãozinho, mas que Deus quer acolher discípulos, né? Deus quer acolher discípulas suas, Deus quer acolher na casa de solteiras, que vive dentro de casa com seus pais e mães que não são convertidos. Deus quer usar vocês também como discipuladoras. Tem casas de solteiras aqui que são irmãs que têm a sua casa. Pode ser uma casa, né, que acolha muitos, em que vai haver... Ali, já estou olhando para um bocado delas ali. Deus quer usar vocês também. Então, assim, além, claro, né, das casas onde Deus tem o marido, tem a mulher e tem os filhos, Deus quer nos usar a todos. Então, essa palavra é para todos. Tá? A palavra foi para mim, muitos falaram comigo, porque já é mais de 30 anos nessa história, eu estou noutra configuração agora, muito diferente, né? Morando com minha mãe. E eu sou chamada a fazer discípulo. Não sei como, estou aprendendo de novo agora aqui. Conto com a oração de vocês. Amém. Mais alguém? Algum dos companheiros aí quer testemunhar? Irmãos, vou ser bem breve, tá? O tempo não para nenhum de nós. Bom, eu me converti aqui cheguei com 17 anos e meio. Então eu estou com 51 anos. E fui muito amado, abençoado, servido, instruído, aconselhado pelos primeiros irmãos que aqui me receberam. Nos meus primeiros anos, eu tive rapidamente 2 discipuladores, e mais nos últimos 30 anos, eu fui discipulado por Samuel e por Josenberg, Beguinha, né? E, consequentemente, suas casas, que recebiam todos solteiros. Então, assim, eu nunca senti assim, o desejo de conhecer outros ambientes, até outras cidades, outras congregações, por sentir assim o cuidado de forma geral com a minha vida, né? O meu casamento foi acompanhado por eles, o nascimento da minha filha foi também acompanhado por essa congregação. Então, eu fui muito bem discipulado, graças a Deus, a partir do sacrifício e do amor desses irmãos. Para mim é um prazer, uma alegria servir com eles lado a lado e aproveito a oportunidade para honrar esses irmãos que deram as suas vidas, tudo das suas casas, para servir o Senhor e indiretamente servir a igreja. Imitando-os, quando eu voltei também da minha lua de mel, eu já tive um grupo caseiro comigo, já foi Lauriceia, de Janeide, né? Então já assumi um grupo caseiro na minha região lá, e isso tem se multiplicado até hoje. Então tudo que eu vi e aprendi foi a partir do exemplo e do amor desses irmãos. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos orar um pouco, porque a hora não permite a gente seguir mais, senão tinha muitos testemunhos maravilhosos aqui.
Senhor Deus, ainda há pouco eu perguntei quem gostaria de dizer, eis-me aqui. A maioria dos irmãos levantou sua mão. E é isso que nós temos para te dizer, Senhor. Eis-nos aqui. Eis as nossas casas, Senhor. Nossa vida. Tudo que há em nós está à tua disposição, Senhor. Para multiplicar discípulos, Senhor. Para que o teu propósito seja cumprido. Pessoas à tua imagem e semelhança. Para sermos juntos por toda a eternidade, uma grande família. O tabernáculo de Deus com os homens, onde o Senhor pessoalmente nos apacentará. Seremos pastoreados por Ti. Ah, Senhor, tira de nós as ilusões dessa terra, das coisas daqui, e nos enche de expectativa pelas coisas daí. Ah, Senhor, que cada um de nós saia daqui com a revelação, o entendimento desse chamado para ser discípulo e fazer discípulos. Desse chamado para ser multiplicador da vida de Cristo nessa terra. Ah, Senhor, que aqueles que fazem discípulos, que se sintam honrados, que se sintam felizes por estarem no centro do teu propósito. Que aqueles que ainda não têm discípulos ou que perderam seus discípulos, que o Senhor dê graça para que eles possam ganhar discípulos, possam ir às ruas, às praças, aos familiares e ganhar discípulos para Ti, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pronto aí.